Sabe, existe uma ideia que parece bem simples, mas que tem umas consequências assim radicais, a de que cada um de nós é dono de si mesmo. Mas será que isso é verdade? A gente vai fundo nessa pergunta com uma ajudinha do livro Justiça, de Michael Sandel, para descobrir até onde ela pode nos levar. Para começar, olhem só para esse número: 57 bilhões de dólares. Em 2008, esse era o patrimônio do Bill Gates. É tanto dinheiro que a gente mal consegue imaginar, né? E um número desses já levanta uma das questões mais antigas da justiça. O que a sociedade deveria fazer com uma riqueza tão concentrada assim? E daí vem a grande pergunta, né? É justo que o governo taxe os bilionários para ajudar quem tem menos? Para muita gente a resposta é um sonoro sim, claro, mas para outros isso é uma violação gravíssima da liberdade. E aqui as opiniões se dividem de uma forma bem profunda. Para a gente entender essa divisão, vamos explorar a lógica por trás dessa ideia de liberdade radical. A gente vai começar com o debate sobre redistribuir a riqueza, depois mergulhar no princípio central da autopropriedade. A partir daí, a gente vai ver como isso leva à defesa de um Estado mínimo, a ideia super polêmica de que imposto é uma forma de escravidão e, no final, as implicações mais chocantes disso tudo. Então, vamos direto para o centro desse conflito. Quando o assunto é taxar os ricos para ajudar os pobres, basicamente dois grandes argumentos batem de frente. De um lado, tem a lógica utilitarista, que parece fazer todo sentido. Tirar um pouquinho de quem tem muito para dar para quem não tem quase nada aumenta o bem-estar geral da sociedade. Afinal, o bilionário nem vai sentir falta, né? Mas aí, do outro lado, vem a objeção libertária, que é uma questão de princípio. Não importa o quão boa seja a causa. Pegar o dinheiro de alguém sem consentimento é coerção. Ponto. É uma violação do direito de fazer o que se quer com o que é seu. E é essa defesa da liberdade que nos leva, sabe, direto ao coração da filosofia libertária. Tudo, absolutamente tudo, se baseia num único e poderoso princípio. O nome disso é autopropriedade. Parece simples. Meu corpo, minha vida, tudo isso me pertence. Só a mim. Mas a consequência lógica disso é gigantesca. Se eu sou dono de mim mesmo, então eu sou dono do meu trabalho. E se eu sou dono do meu trabalho, eu sou dono do dinheiro que eu ganho com ele. Seguindo essa lógica, tirar uma parte desse dinheiro com impostos não é só taxar, é violar a minha propriedade sobre mim mesmo. Certo. Então, se a autopropriedade é o princípio fundamental, qual deveria ser o papel do governo nisso tudo? Bom, para os libertários, a resposta é bem clara. Um papel muito, mas muito limitado mesmo. A partir desse princípio, os libertários rejeitam muita coisa que a gente considera normal num Estado. Primeiro, eles rejeitam leis paternalistas, tipo a obrigação de usar cinto de segurança porque, ora, o Estado não tem que nos proteger de nós mesmos. Segundo, eles rejeitam leis sobre moralidade, porque o Estado não pode usar a força para legislar o que é virtude. E, o mais crucial de tudo, eles rejeitam qualquer redistribuição de riqueza, porque ajudar os outros tem que ser um ato de caridade voluntária e não uma obrigação imposta pelo governo. Agora a gente chega na afirmação mais radical do libertarianismo, aquela que, sem dúvida, gera mais debate. E, claro, vamos dar uma olhada nas objeções a essa ideia. A lógica articulada pelo filósofo Robert Nozick é bem direta. Pensa só, se o Estado tem direito a uma parte do que uma pessoa ganha, quer dizer que ele tem direito a uma parte das horas de trabalho dela. E se ele tem direito ao tempo dela, na prática, ele tem um direito de propriedade parcial sobre essa pessoa. A conclusão é chocante, mas segue uma lógica. Para um libertário, imposto é uma forma de trabalho forçado, é uma forma de escravidão. Claro, existem muitas objeções a isso. A primeira é, calma aí, imposto não é escravidão, porque a pessoa pode escolher trabalhar menos e assim pagar menos. Um escravo não tem essa escolha. Mas a resposta libertária vem na hora, porque o Estado deveria forçar alguém a fazer essa escolha. Porque alguém que prefere trabalhar mais para comprar o que quer deve ser penalizado, enquanto quem prefere ter mais tempo livre, não é? A segunda objeção apela para a necessidade. Poxa, mas os pobres precisam muito mais desse dinheiro. A resposta libertária aqui é inflexível. A necessidade de outra pessoa não cria um direito sobre a minha propriedade. O exemplo que eles usam é bem forte. Por mais que alguém esteja morrendo e precise de um transplante, o Estado não pode forçar outra pessoa a doar um rim. Por quê? Porque o corpo pertence a ela. Para eles, o mesmo princípio se aplica à propriedade, ao dinheiro. E tem outra objeção bem comum. Ninguém fica rico sozinho. Pensa no Michael Jordan. O sucesso dele dependeu de técnicos, colegas de time, da sociedade que construiu os ginásios. Ele não teria uma dívida com todo mundo que contribuiu para isso? Para um libertário, a resposta é não.
Todas essas pessoas, os técnicos, os faxineiros, os engenheiros, já foram pagas pelo valor de mercado dos seus serviços. O contrato foi cumprido. Não existe uma dívida social sobrando que justifique tirar o dinheiro dele via imposto. A lógica da autopropriedade é incrivelmente consistente. Mas se a gente levar essa ideia a sério, até o fim mesmo, ela nos leva a lugares que podem ser bem desconfortáveis. Vamos ver até onde essa ideia de liberdade pode ir. Se a gente aceita essa ideia de que cada pessoa é proprietária de si mesma, o que isso realmente permite? Onde é que ficam os limites? A resposta pode ser bem surpreendente. Por exemplo, se o meu corpo é minha propriedade, por que eu não poderia vender um rim para quem estiver disposto a pagar? Se o governo proibir isso, ele não está dizendo que, no fundo, ele tem algum direito de propriedade sobre o meu corpo. A lógica libertária sugere que essa deveria ser uma escolha totalmente individual. E dá para ir ainda mais longe. Se eu sou o único dono da minha vida, eu não tenho também o direito de decidir quando e como ela termina? O suicídio assistido é uma questão moralmente muito complexa. Mas, de um ponto de vista estritamente libertário, se a autopropriedade é o valor máximo, proibir isso seria a maior interferência do Estado na liberdade individual. E com isso, a gente volta ao início. A ideia de que somos donos de nós mesmos é uma defesa muito poderosa da liberdade individual. Mas, como vimos, levar essa ideia às últimas consequências desafia muito do que a gente pensa sobre solidariedade, sobre comunidade. A questão, no fim das contas, não é só se somos donos de nós mesmos, mas que tipo de sociedade a gente quer construir. Uma que coloca a liberdade individual acima de tudo, ou uma que aceita limites a essa liberdade em nome de outros valores? É essa escolha que define tudo.